do quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Mais um dia de aula. Agradecer ao Papai do Céu. Crianças, nós vamos entrar nos conteúdos dados para fazer a revisão de vocês, tá bom, meus amores? Vocês vão pegar o livro aí, prestar bastante atenção à explicação na página 60 e vou dar alguma explicação dos conteúdos que foram dados, né, por esses dias de aula para vocês, tá bom? Para vocês começarem a estudar, para fazer a revisão de vocês, tá bom, meus amores? Abra aí na página 60, presta atenção. Da colonização até a independência. Os territórios americanos que foram ocupados começaram a ser explorados por mais de 500 anos por nações na Europa. Vocês lembram que tem falando sobre os índios, mas que eu mostrei também a vocês, que está falando aí do mapa, né? Mostrando a linha aquivinuclear, né? É um mapa que tem aí falando do mapa do Brasil antigamente, né? Isso, falando que a maioria das capitanias hereditárias não prosperou, né, economicamente. Eu passei um vídeo para vocês sobre isso. Teve grande dificuldade para administrar extensas e faixas territoriais, né, em situação que se agravou na função constante ataque dos povos indígenas para a libertação, né? Os negros não queriam ser os índios não queriam ser escravizados, desculpe. Então, eles lutaram, né? Foi aí que entraram os negros para ser escravizados, tá? Foi? Isso está na página 60, que a partir do ano de 1534, o rei de Portugal dividiu territórios em capitanias hereditárias e faixa de terra. Lembra que eu falei para vocês? Acho que vocês estão lembrados. Se não lembrar, volta o vídeo aula que se encontra no YouTube, 9/6, tá bom, crianças? Aí na página 61 tem 2 mapas da capitania hereditária do século XIX e da divisão do Brasil administrativa do ano de 1750 e do ano de 1822, né? Que eu falei para vocês também, falei essa explicação, né? Que observa algumas diferenças entre a divisão do Brasil e a capitania hereditária, né? Do século XIX, com o mapa do Brasil, né? Entre 1750 e 1822, tá? Isso tá bem, tá na página 61. Saindo da 61, nós entramos na 62, com a explicação da dependência aos dias atuais, né? Que as capitanias da colônia tornou-se província no ano da independência, em 1822, e mantiveram esse nome, né, crianças? Vocês estão lembradas, né? Durante todo o período imperial, no período do rei. Mais um mapa aí mostrando uma planta da Instituição da Bahia, do ano de 1631. Eu passei, né, também, falei para vocês. Volte a aula, se encontra no vídeo, lá no YouTube, né? Quem quiser tirar mais dúvida, certo? Depois, com a Constituição, aí vem a República, né? A partir de 1889, a partir desse ano, né? Passaram a ser dominada pelos estados, certo, crianças? A capital do Brasil foi transferida para Salvador, para o Rio de Janeiro, no ano de 1763, certo? Em 1960, a capital foi novamente transferida, dessa vez para Brasília, cuja construção representou um fato de impulsão ao desenvolvimento do interior brasileiro, correto, criança? Está mostrando a vista Lago do Passo, do Rio de Janeiro, e a construção da cúpula de Brasília, quando foi a transferência e começou a construção da cidade de Brasília. Aí vocês na página 63 tem um mapa aí mostrando, né, a divisão política do ano de 1960 e a divisão política de 2013.
13, correto, meus amores? Aí nós entramos no Brasil, página 64, divisão regional, certo? O Brasil, né, teve 85.015.767 quilômetros quadrados de extensão. Ele é o quinto país do mundo em extensão territorial, depois dos Estados Unidos, China e Canadá, certo? Diante das transformações políticas, crianças e econômicas que aos poucos ocorreram em cada região do país, no ano de 1969, foi feita uma nova divisão regional que levava em conta, além dos aspectos naturais, as características sociais e econômicas. Vocês lembram disso? E que foi em 1988 que ocorreu nova alteração na divisão. O estado de Goiás foi dividido e foi criado o estado de Tocantins. Goiás continuou a pertencer à região Centro-Oeste e o Tocantins foi incorporado à região. Aí teve perguntas para vocês responder. Em que região está localizado o estado que você mora, né? Na página 65 tem um mapa que é a divisão regional atual do ano 2012, né? Com perguntas para vocês responderem, né? Essas perguntas vocês também estudem para a revisão de vocês, tá? Vocês vão circular no mapa as regiões brasileiras, né? Aí teve umas perguntas para vocês responderem, certo? Que é da página 65. Aí veio um pedaço falando do Amazonas, né? Rio Coluente no Parque, da página 67, indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Falamos um pouco também sobre a Amazonas, né? Que essa divisão regional reconhece as características econômicas, sociais e naturais de uma região, que pode se estender às áreas pertencentes a outras regiões. E essa forma de divisão original, ela considera que os estados podem apresentar as características de duas áreas distantes, como ocorreu nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo. Uma parte desse estado ele possui características. Vocês lembram que eu falei? Socioeconômica, se aproximam do Nordeste, enquanto outra parte se aproxima mais da Amazonas, né? Ou do Norte e outra ainda do Centro-Sul. Tendo umas perguntas para vocês responder da página 67, que eu pedi para vocês também fazer. Estude ela também, tá bom? Aí, na página 68 também teve, né, dando continuidade. Vocês lembram, crianças, que eu pedi para vocês dar continuidade. Bom, criança, é isso que eu tenho para dar para vocês dos conteúdos que foi dado. E da página 72, né, dia 28/7, teve a estação pesquisa, né, falamos, né, dos índios, né? Caiapó, Chavante, Yanomami, Bororó, Munduruku e Carajá. Umas tribos, né? Que povos indígenas do ano de 1500 e povos indígenas do fim do século XX, que eu falei para vocês, tá bom? Certo, crianças? Pedi para vocês fazer uma pesquisa, né? Vocês estudem isso aí também, dessas tribos de índio, né? Tem umas perguntinhas. Certo, crianças? Um beijo imenso, tia Mônica. Esses vídeo aula que nós demos sobre esses assuntos está no YouTube, certo? Vocês voltem lá, assistam novamente, tá bom, meus amores? Tchau, tchau e até a próxima.